E a Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, Instagram e Facebook, criticou as propostas apresentadas por ministros do Supremo Tribunal Federal para responsabilizar as redes sociais pelos conteúdos publicados por usuários. Numa nota publicada no site da empresa, a Meta informa que nenhuma grande democracia jamais tentou implementar um regime de responsabilidade para as plataformas sociais, semelhante ao que foi sugerido até agora no julgamento do STF. Hoje, o Marco Civil da Internet define que as plataformas só podem ser responsabilizadas pelos conteúdos que circulam nas redes depois de uma decisão judicial. A publicação contestada não for excluída. A nova proposta é que a responsabilidade aumente e que as empresas retirem conteúdos com discurso de ódio ou com incitação à violência, ainda que não tenha sido feita nenhuma denúncia às autoridades. Caute, deixa eu começar com você aí. O que você achou dessa nota emitida pela Meta, pelo grupo Meta aí, que é dona do Facebook, Instagram, WhatsApp também, dizendo que nenhuma grande democracia jamais tentou implementar esse tipo de regime. A gente viu a decisão do ministro Dias Toffoli nesse sentido de declarar inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet. É mais pura verdade, porque nenhum país do mundo, não só nenhuma grande democracia, mas nem as ditaduras prevê aquilo que o STF quer prever no Brasil. Ou seja, que as redes sociais, que pelo próprio Marco Civil da Internet devem ter a neutralidade, devem ser, ou melhor, a internet como um todo, deve ser considerada como um território neutro, sejam responsabilizadas por aquilo que outras pessoas postam. Mas, assim, é um conceito muito claro, é o princípio da responsabilidade, que é individual sempre, inclusive a responsabilidade penal é sempre individual. Como é que você vai responsabilizar terceiros por aquilo que outra pessoa escreveu, postou, filmou, disse? Não existe isso, não pode existir. Por outro lado, é impossível ser aplicado isso. Esse é o problema. O ministro Fux, depois a gente vai comentar isso, eles não sabem do que estão falando. Perdoa, senhor, não sabem o que dizem, não sabem o que falam. Porque se as redes sociais devem se responsabilizar por tudo aquilo que é escrito todos os dias, todas as horas, todos os segundos, por todos os usuários, deverão contratar uma legião infinita de pessoas que atuarão como censores, lendo e verificando e decidindo se alguma coisa pode ou não ser dita. É a morte da liberdade de expressão. Inclusive, o Twitter, no momento de histeria woke, de histeria da lacração, tentou fazer isso mundo afora, a rede quase morreu. Elon Musk comprou a rede social no momento que estava moribunda, demitiu 90% das pessoas e continua funcionando muito bem, obrigado, inclusive, ganhando dinheiro. É isso que acontece. O STF quer forçar as redes sociais a contratar centenas de milhares ou milhões, né, considerando o número de usuários que temos no Brasil, milhões de censores que façam um trabalho sujo pelo STF, censurando as informações que o STF não considera adequadas, ou que os políticos não consideram adequadas, sem sequer direito à ampla defesa, a contraditório ou até a citação, ou seja, a pessoa que escreveu o post sequer vai saber disso, porque será suficiente informar só a rede social. Assim, eu só queria corrigir a nota da Meta. Não é só as grandes democracias, nem as piores ditaduras do mundo chegam a um nível como esse. Olha aqui, eles não sabem do que estão falando. Eu escrevi sobre isso nessa edição da essa eu estou besta por ver a ignorância profunda de todos eles. De todos eles. Eles me lembram, os caras, quando eu fui pro Estadão, quando eu passei pela primeira vez no Estadão, com gente sentindo saudade da caneta tinteiro. E depois eu peguei o pessoal com saudade da Olivetti. E assim vai. Eles estão na pré-história, eles não sabem mexer com isso. O nosso Alexandre de Moraes não consegue apontar os quadrinhos ali que tem semáforo, não tem semáforo. Estão nessas. Aí é o seguinte, eles acham ótima a censura, mas eles odeiam o papel de censor porque dá trabalho. Dá trabalho. Eles vão censurar por quê? Eles acham que a mentira surgiu em 2019 com o inquérito das fake news. Começou por causa do Bolsonaro. Também, veja só, como é que é feita a depuração, como é que foi feita historicamente a depuração lá da leitura dos jornais. O jeito que é inglês, ele sabia que aqueles tabloides ingleses exageravam, digamos assim.
Aqui no Brasil, nós tínhamos notícias populares e tal que soltava com frequência manchete sobre um macaco tarado que atacava aqui em São Paulo, etc. Você dava aquele discurso e dizia, não acredito nisso. Nós não somos idiotas, os leitores e os usuários dessas redes. Quem vai lhe deixa publicar o que quiser. Se você ofende a honra de alguém, está aí, nós temos os crimes contra a honra. Se você conta uma mentira política, o leitor não precisa de babá de... eleitor não precisa de babá de marmanjo. Ele sabe filtrar. Só o povo tem o direito de fazer essa filtragem. Eu já sabia desde sempre que nenhum homem pode se arvorar em o doutor em verdades e mentiras. Isso é certo, isso é errado, isso é... Quem pensa assim é idiota. Depois que eu vi essa turma falando, vejam isso que eu escrevi, eu só transcrevi o que andaram dizendo nesses últimos dias os ministros, pois não passam no exame do Enem. Do Enem, não sabem falar português. Eles não sabem a língua oficial do Brasil e sabem isso aí, distinguir verdade e mentira. Eles precisam parar de ser arrogantes e parar de deliberar sobre tudo. Eles não entendem disso aí, falam cada besteira sobre a inteligência artificial, que é que dá medo da burrice natural de todos eles. E insistem em fazer o quê? Tira o artigo 19, que determina só o seguinte, uma plataforma para retirar algum conteúdo, que alguém precisa se queixar do que está escrito ali, a justiça examina, tal providência. É assim mesmo. É assim mesmo. Agora, eles acham que tem que fazer tudo a jato, por que não termina o inquérito das fake news? Por que não termina o julgamento do golpe? Ou dos golpes, que tem um por dia? Então, o Supremo está se metendo em tudo, está na hora de ficar quieto. Para de falar e comecem a trabalhar direito. O Fux é que me espanta, porque o Fux já foi juiz. Já foi juiz. Mas é aquilo, né? Se você põe uma besta quadrada convivendo com um cara minimamente inteligente, não é a besta quadrada que vai ficar inteligente. É mais fácil o outro desaprender. Então o Fux está se igualando ao resto, que é péssimo.